Vamos lá. Então, vamos lá. Bom dia para todos vocês. Um grande abraço. Vamos retomar nosso conteúdo aqui. Nós paramos em unificação italiana e alemã. E agora a gente vai para a aula de Estados Unidos no século XIX. Beleza? Então, deixa eu só mexer aqui para a gente poder... Um PowerPoint maldito, parece desgramado. Deixa eu fechar aqui para... O professor ficou enferrujado para a aula. Uhum. Ok. Compartilhar. Todos vocês estão vendo? Sim, senhor. Beleza, então. Então vamos... Ok. Então vamos começar com a nossa aula, então, né? Estados Unidos no século XIX. Beleza? Este processo, ele é bem interessante para a gente entender o porquê dos Estados Unidos ter se tornado a potência econômica, militar, política, né, social, né, esse poço de consumismo absurdo que são os Estados Unidos hoje. O século XIX ele vai nos levar ao entendimento, né, da transformação de uma ex-colônia da Inglaterra, né, no final do século XVIII, em 1776, na potência, na maior potência do mundo, né, no início do século XX, né, a consolidação dos Estados Unidos como potência a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a gente vai entender como que os Estados Unidos passa por esse processo de transformação, transforma-se num país bioceânico, né, em que é um país que ele tem ali costa nos dois principais oceanos do mundo, o Atlântico e o Pacífico, e como que os Estados Unidos ele vai ampliar, né, sua área de influência não só dentro do seu próprio território, mas também dentro, como que eu diria, fora dos seus domínios, né, por assim dizer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é o contexto, né, os fatores dessa expansão territorial que ocorre nos Estados Unidos, na América do Norte ali. Em 1774, ou seja, 2 anos antes da independência das 13 colônias, nós vamos ter o Ato de Quebec. Lá na aula de independência dos Estados Unidos, de Revolução Americana, eu não cheguei a falar sobre o Ato de Quebec. E por que eu não falei sobre o Ato de Quebec? Porque eu viria falar nisso aqui, nesse ponto, para poder contextualizar melhor o processo de expansão territorial. O que nós temos que entender é que existia nas 13 colônias, e aí eu vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco, uma região minúscula, uma região muito pequena, e que ela tem um contingente populacional muito grande. Então, a densidade demográfica da região ela é muito grande, e existe também um interesse dos colonos, né, principalmente os do norte, de ampliarem os domínios territoriais das colônias para poder ganhar dinheiro mesmo. Porque existia um comércio de peles de animais muito grande naquela região, na região que pertencia à França e tinha sido tomado pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, e aí depois foi retomada pela França com o fim da Guerra de Independência. Mas quando a Inglaterra ela toma, em 1763, o território francês na América do Norte, os colonos, eles vão... existe um vácuo de ocupação desse território, nem a Inglaterra ocupa e nem os colonos ocupam, esperando que a Inglaterra
né, que o parlamento inglês, que a coroa inglesa, ela autorize a ocupação desse território. Quando isso demora demais, os colonos chegam e falam, nós vamos ocupar. E é isso aí, não tem ninguém aqui, né? Os franceses podem retomar, nós ajudamos vocês ingleses a ganhar esse território da França, nós vamos ocupar lá para que eles não tomem de novo, ok? E aí, o parlamento inglês aprova o Ato de Quebec. O Ato de Quebec, ele impede a ocupação das terras do oeste, e aí eu estou falando dessas terras mais próximas, né, do oeste, onde hoje é Illinois, Michigan, aí você vai descendo, né, você tem ali a própria, lá embaixo você tem a própria Louisiana, Mississippi e tal. Então são regiões, hoje estados dos Estados Unidos da América, que pertenciam inicialmente à França, depois tomados pela Inglaterra. E aí, o que o parlamento faz? Com o Ato de Quebec, impede a ocupação dessas terras pelos colonos na América do Norte, porque eles imaginavam que explorariam aquela terra para, efetivamente, os ingleses, ou seja, o parlamento inglês, composto majoritariamente por burgueses, vão legislar em causa própria e em detrimento dos colonos na América do Norte. Isso vai elevar as tensões, lembremos que já existia ali as leis intoleráveis no mesmo ano, porque em 1763, você teve a festa do chá de Boston, e em 1764 você teve a promulgação das leis intoleráveis. Então já existia uma tensão muito grande entre parlamento inglês e colonos da América do Norte. Em 1776, você tem efetivamente o segundo Congresso Continental da Filadélfia, né? Primeiro em 1774, o segundo em 1776, e aí você tem a independência das 13 colônias, dando início à Guerra de Independência. E aí, essa independência das 13 colônias, como repetindo aquilo que eu estava falando, você tem uma alta densidade demográfica, pouco espaço territorial, e com a vitória na Guerra de Independência, né, que termina em 1781 e é assinado a independência em 1783, você tem o início da marcha para o oeste. Então, é uma agressiva política de expansão territorial dos colonos, tá? Dos colonos para o oeste do território no qual eles ocupavam, tá? Então, em 50 anos, em meio século, esses caras vão chegar no extremo oeste, ou seja, eles vão chegar no outro oceano. E em um século, eles vão, né, definitivamente formar uma das maiores e hoje a maior nação do planeta. Maior nação não em território, mas em importância política, comercial, militar, né? Então, assim, nós temos aí os Estados Unidos hoje com um orçamento militar que é do tamanho do PIB do Brasil. Né? Os Estados Unidos, ele investe sozinho a soma dos principais países do mundo. Ele investe mais do que a China, a Rússia e a União Europeia juntos, tá? No aspecto militar, tá? No orçamento militar. Então, os caras, eles são realmente uma potência. Beleza? Só um minuto. Isso, vamos lá. Dando continuidade. Olha só. Passando. Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? Ou precisa de mais alguma coisa? Alguma dúvida? Senhor, essa marcha para o oeste foi predatória? Foi altamente predatória. Principalmente para as populações nativas, né? As populações originárias dos Estados Unidos, assim como a interiorização do Brasil, Lucas, ela foi predatória tanto para o meio ambiente quanto para as populações originárias, aqui no Brasil, aqui na América Latina como um todo, ela vai ser predatória para o próprio meio ambiente, né, da região e
para as populações originárias da região também. Então, assim, os caras não têm vez. E aí tem uma situação até muito interessante de ressaltar, que é a diferença de processo colonizador, em que como você tem uma colonização majoritariamente puritana, protestante puritana, os colonos, eles não têm muito interesse em converter indígenas, tá? O interesse desses caras é simplesmente ocupar e explorar o território. Se existe algum tipo de pessoa, de população, né, de comunidade já existente na região em que esse colono ele quer explorar, ele quer colonizar. Se existe algum tipo de comunidade que vai impedi-lo de colonizar, o que esse cara vai fazer? Ele vai matar o indígena, ele vai lutar pelo seu território, entendeu? Então, assim, ele não tem nenhuma perspectiva de, vou ocupar, não, eu vou aqui catequizar esse cara. Não, quem tem esse interesse é a Igreja Católica, né, pelo cagaço que a Igreja Católica está passando desde o século XVI, né, na Europa, por causa da Reforma Protestante. E por isso que você tem, na América Latina, um subcontinente majoritariamente cristão católico e, na América do Norte, um subcontinente majoritariamente cristão protestante. Beleza? Não significa que não existiam católicos, existiam, mas em minoria. Beleza, obrigado. De nada. Vamos lá. A internet de vocês tá boa? Tá ruim? Porque eu tô vendo toda hora aparece gente saindo, gente entrando na reunião. A internet tá oscilando, hein? Professor, eu não estou conseguindo ver a tela do Não, eu senhor. não tô mostrando ainda, vou mostrar agora. Ah, tá, beleza. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Então, passando aqui, tranquilo. As razões para a expansão. Ali eu falei os fatores, o que levou ao processo de expansão. E agora a gente tem as razões para o processo de expansão. Por que os caras, né, os colonos ali das 13 colônias, passaram a ocupar o oeste do continente, do subcontinente americano, né? Então a gente tem, primeiro, como eu já disse, você tem uma situação em que há uma alta densidade demográfica. Então, se tem alta densidade demográfica, não tem terra para todo mundo. Então, os caras vão começar a procurar terras férteis para expandir as fronteiras agrícolas coloniais. Posteriormente, né, não vamos nem falar colonial, vamos falar fronteiras agrícolas do novo país que já surgiu, né, dos Estados Unidos em si, que já houve a independência. Aí, com essa expansão das fronteiras agrícolas, você tem um aumento da produção. Essa produção, ela traz um aumento de matéria-prima para as indústrias, sejam elas financeiras ou comercial. Então, você tem, com uma consolidação industrial, tanto ela da indústria financeira ou da indústria comercial, o que você estimula? Migração europeia. Então, você vai ter irlandeses, italianos, alemães, tá? Então, por causa, por exemplo, das guerras de unificação existentes na Europa, que nós falamos da matéria passada, unificação italiana e alemã, você vai ter conflitos de unificação nestes estados, e por isso, as populações mais pobres dessas regiões, elas vão migrar para outro continente para poder tentar a vida. Então, você tem uma migração muito grande de italianos para a costa leste dos Estados Unidos e para o Brasil, tá? E aí, também para a Argentina. Desculpa. Além disso, você vai ter a migração de muitos irlandeses, porque há conflitos de irlandeses com a Inglaterra, pela independência da Irlanda, tá bom? Então, muitos irlandeses vão para a costa leste também, ocupam principalmente a região de Boston, ali em Massachusetts. Então, tem uma colônia muito grande de irlandeses ali, Nova York também e tal. E aí, você tem nativos americanos, né? Não nativos americanos indígenas, tá? Mas antigos colonos, né? Indo para as regiões a oeste,
e no leste sendo ocupado ali por imigrantes tentando a vida. Você vai ter também uma grande migração, isso é muito interessante, de chineses. Só que esses chineses, eles vão migrar majoritariamente para o litoral do Pacífico, que fica mais próximo, né? Próximo, entre aspas, aí, de chegar, fica mais fácil de chegar ao continente americano. Beleza? Em 1862, então, no governo Lincoln, né, no governo do Abraham Lincoln, você tem o Homestead Act, tá? E o que é o Homestead Act? Ele é completamente diferente, vocês vão perceber aqui, que ele é completamente diferente da Lei de Terras brasileira de 1850. Em 1850, o Hudson vai chegar a falar isso para vocês, em 1850, você tem no Brasil uma lei que é aprovada 2 semanas depois. Vai ser aprovada 2 semanas depois da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, e já está chegando imigrante europeu aqui no Brasil. E aí, a Lei de Terras, ela prevê o seguinte: terras do Estado, que antigamente eram doadas, né, agora elas só podem ser compradas. Eu estou falando aqui de maneira bem resumida. Então, você não pode mais doar terra. Então, o Estado, que é dono de terras, que a gente denomina elas como devolutas, eles não podem mais chegar e falar assim, vou doar um pedaço de terra aqui para essa galera que está chegando da Europa para poder eles cultivarem ali, produzirem para próprio sustento. Não, não pode. Eu estou vendo aqui que tem um monte de escravos sendo libertado, então eu vou dar um pouco de terra para essa galera, porque aí esses caras não vão para as grandes cidades e a gente tem uma dívida histórica com esses caras que nós escravizamos eles, né? Nós somos legais. Então nós vamos dar terra para essa galera aqui para poder eles não encherem o saco. Não. O que o Estado brasileiro faz é exatamente... Eu vou te responder, tá, Antônio? Só um minuto. O que o Estado brasileiro vai fazer é simplesmente aumentar a concentração fundiária. Porque quando eles falam que não se pode mais, que o Estado não pode mais doar terras, e apenas pela compra do registro você pode ter a terra, ou seja, comprar a terra, então o que você faz? Apenas aqueles que têm condição de comprar. O imigrante vem empobrecido da sua terra. O escravo não recebia salário, não tem como juntar dinheiro. Então esse cara não tem condição de comprar terra. Então você vai ter uma concentração fundiária muito forte. O que acontece nos Estados Unidos em 1862, com o Homestead Act? É simplesmente o estabelecimento de concessão de terras a preços muito baixos e a prazos muito longos para pagamento. Então, o Estado ele vai dividir o Oeste entre a população americana, que vai chegar e fazer assim, quer terra? Vai para o Oeste. Tem terra lá para você. Tá? Mas o que eu preciso fazer? Simplesmente faça o seguinte, ocupe a terra. Você tem 5 anos para se estabelecer nessa terra. Se em 5 anos você não se estabelecer nessa terra, a gente toma ela de volta e entrega para outro. Se você desistir, se você morrer, se você não der lucro com essa terra, tchau para você, entra outro no seu lugar. Entenderam a jogada? Então, você tem uma ampliação da fronteira agrícola, uma ampliação do número de pessoas que vão em busca de uma nova vida. E aí eles vão para o Oeste. E aí você tem a criação do mito do Velho Oeste, das pessoas indo em caravanas, que vocês já devem ter visto em desenho, em filmes, aquela galera indo em caravanas com as carroças, com aqueles toldos, né, indo para o Oeste em caravanas mesmo, para tentar ocupar as regiões que foram concedidas a eles. Mas, Bernardo, e as populações originárias? E as populações indígenas? Elas não eram donos da terra? Eram. Mas e aí, como é que fica? Foda-se. Passa por cima. Mata. Ou você mata, ou você morre. Um dos dois. É assim que vai funcionar. Entenderam? Antônio, Bernardo, a população irlandesa foi reprimida de alguma forma por ser majoritariamente católica nos Estados Unidos? Ô, Antônio, até que não, cara. Porque nos Estados Unidos em si, não existiu tanto conflito religioso quanto existiu na América Latina. E
interessante ressaltar que os puritanos, né, você tem que entender muito bem isso, na aula de Revolução Inglesa tem isso, os puritanos, eles foram perseguidos pelos anglicanos na Inglaterra e os católicos também. Então, existia conflito religioso na Inglaterra, na Grã-Bretanha, tá? Não nos Estados Unidos. Então, esses católicos que estão chegando nos Estados Unidos, eles estão chegando pelo mesmo motivo que os puritanos chegaram lá atrás, no início da colonização, fugindo de conflitos religiosos na Europa. Beleza? Então, existe uma hostilidade? Existe, mas ela não chega a ser tão grande quanto a que existia na Europa, no Reino Unido, tá? E até você vai ter uma aproximação muito grande da população, como que eu digo, católica irlandesa com a católica italiana, né? Então você vai ter uma aproximação muito grande deles ali. Rafael, tem como passar os slides anteriores novamente? Rafael, esses slides vão ficar disponíveis no Canvas, tá? Eu vou passar essas aulas, esses slides vão para o Canvas e a aula também gravada, tá bom? Você chegou um pouquinho atrasado e aí eu vou disponibilizar tudo. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo que já está tudo disponibilizado no Canvas para você assistir desde o início, tá bom? Bem, pessoal, como eu disse, então, o Homestead Act, ele é importante no contexto de migração para o oeste, né, da marcha para o oeste, né, e a busca do litoral do Pacífico para manter relações econômicas com o Oriente. Como eu disse para vocês, você tem a chegada de muitos chineses, né, e a China já era um país que tinha uma população muito grande, então você tem uma produção industrial consolidada na região, fica mais fácil você escoar a produção industrial da parte norte da antiga 13 colônias, né, da América do Norte, para o Oriente através de portos no Oceano Pacífico, sem precisar contornar a América do Sul, né? Fica muito mais fácil, beleza? E aí você tem, além disso, a corrida pelo ouro, né? A corrida do ouro, porque você vai encontrar, depois ali das Montanhas Rochosas, você vai chegar no que hoje é a Califórnia e vai encontrar ouro ali por volta de 1848, né? Na verdade, em 1849. Os primeiros colonos chegam em 1848 no que hoje é a Califórnia, e em 1849 encontram as primeiras jazidas de ouro, e que vai elevar o número de pessoas em busca de uma nova vida no extremo oeste americano, tá bom? É por isso que o time lá de futebol americano de São Francisco, ele chama 49ers, né, que é o San Francisco 49ers, que em 1849 eles encontraram as primeiras jazidas de ouro. E o capacete deles é dourado, em referência a isso também. Bacana? Quem não gosta de futebol americano é nazista. Vamos lá. Aqui nós temos, então, o Destino Manifesto, tá? Isso aqui é bem legal de falar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Beleza. O Destino Manifesto, ele é meio que uma doutrina, tá bom? É uma doutrina dos colonos do Oeste, neste ideal de ocupação do Oeste. Então, para eles, como nós temos aí a presença de muitos puritanos, né, muitos cristãos puritanos, né, protestantes, eles têm uma ideia fixa de que o destino deles foi manifestado por Deus na conquista destas terras, né, que estão desocupadas. Então, o Destino Manifesto é exatamente o que está escrito. É a missão dada por Deus aos colonos dos Estados Unidos para que eles estendessem suas conquistas até o Pacífico, se impondo sobre as raças consideradas inferiores de indígenas, mestiços e mexicanos. E eles têm por base as ideias racistas do século XIX. Então, para eles, Deus manifestou-se a favor deles, dando a eles essas terras, né? Essas terras estão destinadas a eles, isso foi manifestado por Deus, dando condições de transporte, de tecnologia, para que eles pudessem levar isso
para essa terra inóspita. E aí o próprio quadro do John Guest, O Destino Manifesto, o Progresso Americano, ele vem trazer essa alegoria do Destino Manifesto. E ele é muito legal, que vocês podem prestar bastante atenção aí, que é o seguinte, todo mundo está vendo, né? Você tem uma mulher, que é essa mensageira divina, que tem uma pasta em sua mão, né, na sua mão direita, e essa pasta na sua mão direita é o destino manifestado por Deus. Tá bom? E aí, ela tem, junto com essa pasta, ela tem um fio, e esse fio é o telégrafo, que é, assim, toscamente comparando, ele é a internet do século XIX. Então, os cabos de telégrafo, eles acompanham as ferrovias que estão vindo atrás dela. E ferrovia, no século XIX, é sinal de progresso. Ferrovia e telégrafo. Então, você tem à frente da mulher do Destino Manifesto, né? Você tem um quadro pintado mais escuro. Você tem as montanhas rochosas lá no fundo, atrás a planície do Mississippi, Missouri, e aí nos dois principais rios, né, dos Estados Unidos. E aí você tem, ou seja, eles estão marchando mesmo para o oeste, e aí você tem à frente dela populações indígenas correndo, um quadro ele pintado de maneira mais escura, né? Você tem uma manada de bisões lá mais para cima, e atrás dela você tem um quadro mais claro, vindo as ferrovias, né? Os navios a vapor no rio Mississippi, Missouri. Lá atrás você tem casas com algumas arvorezinhas sendo já instaladas, alguns colonos se instalando nas regiões do meio oeste americano. Beleza? Então, a ideia é exatamente essa. Tudo que estiver à nossa frente, e por isso que tem base as ideias racistas, é o seguinte: nós somos brancos, cristãos, tementes a Deus, e por isso nós vamos fazer o quê? Pegar todas essas pessoas que ocupam este território destinado a nós e que não estão ligadas a esse destino manifestado por Deus, e nós vamos retirá-las daqui. Porque esse lugar é nosso. Sacou? Então, diante daquela pergunta, inclusive, Lucas, que você falou sobre a questão das populações indígenas, é a mesma coisa. Tá? Então, as populações indígenas são o seguinte: não vou catequizar, eu não vou transformar esse cara em cristão protestante, porque eu não quero esse cara dividindo o território comigo. Porque esse território, ele foi destinado a mim por Deus. Então, esse lugar é meu. Só meu. Beleza? Todo mundo entendeu ou tem alguma dúvida até aqui, por favor? Ideias darwinistas, não. Darwinismo, não. Darwin, ele não fez nenhum tipo, não teorizou absolutamente nada sobre seres humanos. Todas as ideias darwinistas, todas as ideias do Darwin, elas estão ligadas à evolução do reino animal. Ele não traz em momento algum para o reino nominal. Ele vai falar o que acontece, você está perguntando até de partir dessas ideias, parte de deturpações das ideias darwinistas. Tá? Então você tem pessoas que vão pegar as ideias do Darwin, deturpá-las e trazer ela para os homens. Isso eu vou falar na próxima aula, tá? A próxima aula é sobre imperialismo. Então, nós vamos falar sobre darwinismo social e evolucionismo social. Tá? Então, a ideia é exatamente essa: deturpar a ideia do Darwin. Darwin não falou em momento algum, inclusive é um pecado as pessoas associarem o darwinismo social ao Darwin. Não tem nada a ver, cara. Coitado do Darwin. Darwin foi pica, foi foda, né? E eu até esqueci o nome do cara aqui agora, Galton. Acho que é isso mesmo. Eu vou pesquisar, na próxima aula eu falo para vocês, mas acho que é o Galton, primo do Darwin, que vai pegar as teorias do Darwin e vai deturpá-las, trazendo para o reino hominal, né? Vindo pro homem aqui, né? Os seres humanos, e que não tem nada a ver. Beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui, esse mapa é muito interessante,
tá? Porque ele mostra exatamente como funciona aqui o processo de expansão. Aqui nós temos as 13 colônias, as antigas 13 colônias. Olha só, vocês podem ver que é um território pequeno em vista do que vai ser os Estados Unidos como um todo. Então, em 1783... Ah, beleza. Que é isso, Lucas, estamos juntos. O que a gente tem aqui, nas 13 colônias, em 1783, assinatura do Tratado de Versalhes, o que a França faz? Em agradecimento, né, pela reconquista, pela vitória, né, deles, colonos e franceses, e espanhóis e holandeses contra a Inglaterra, a França dá de presente aos colonos essa região aqui, tá? Que é a região, a antiga região do que eu falei para vocês, de Illinois, Michigan, que está aqui perto dos Grandes Lagos, tá? Então, essa região, até próximo aqui do que vai ser a Louisiana, do que vai ser o Mississippi, o Alabama, esses estados aqui embaixo, eles, antes, parte deles pertencia à Flórida, mas eles serão adquiridos, né, pelos colonos a partir de um presente dado pela França. Então, a França vai dar esse presente para esses caras. Isso aqui. Depois, inclusive, vai dar outro presente para eles, que vai estar aqui na região, na entrada de Nova York, que é muito conhecido de todos nós, que é a Estátua da Liberdade. Ela vai ser feita, vai ser um presente francês para os americanos, pelo centenário da independência. Então, em 1876, eles vão ganhar a Estátua da Liberdade. Posteriormente, em 1803, então já no período napoleônico, período consular napoleônico, você tem a compra deste território, do território da Louisiana, que não é isso tudo hoje. A Louisiana hoje, ela está aqui no Golfo do México, tá? Então, a região da Louisiana, que era gigantesca, ela foi comprada pelos Estados Unidos, se eu não estou enganado, por 100 milhões de dólares. Se a gente for pegar a inflação até os dias de hoje, eu posso estar falando uma grande besteira, mas a gente pegar, isso é porque eu li há um tempo atrás, e já tem muito tempo que eu li sobre isso. Se a gente for pegar a inflação da época, 1803 até os dias de hoje, isso dava em torno de 15 bilhões de dólares. Mas na época foi 100 milhões de dólares. Então, este território, esse gigantesco território, foi comprado pelos Estados Unidos, tá, em 1803. E por que o Napoleão vendeu? Simples, para financiar suas guerras de expansão na Europa. Né? Ele tem interesse nenhum, praticamente nenhum, aqui no território americano, por enquanto. Em 1819, percebam que você tem uma diferença de tratamento entre Estados Unidos, né, estadunidenses e europeus, e estadunidenses e mexicanos. Então, vamos lá. Em 1819, a Flórida, ela é comprada da Espanha. Bacana? 15 milhões de dólares, Ana Carolina? Beleza, eu vou pesquisar isso de novo, então. Porque eu ouvi 100 milhões. Mas a gente pode pesquisar isso direitinho. Provavelmente eu falei errado. Eu falei 100 milhões e 15 bilhões, e provavelmente deve ser 15 milhões e pela inflação vai para 100 milhões, ou sei lá. Entendeu? Mas eu vou dar uma olhada nisso de novo. Tá bom? Tá, eu vou dar uma olhada nisso de novo, Rafael. Então você tem a compra da Espanha em 1819, beleza? E aí você tem os processos de anexação. Tá bom? Anexação em 1845 do Texas, tá? Então o Texas vai ser anexado em 1845 numa guerra que vai acontecer entre americanos e mexicanos, a Guerra do Álamo. Em 1848, né? Então 3 anos após a vitória e a anexação do Texas, os Estados Unidos vão obter do México, né? E aí é bem interessante porque ele não é nem comprado e nem adquirido. Ele é obtido. Ah, mas qual a diferença, Bernardo? Simples. Eu simplesmente vou chegar e falar, ganhei o Texas de vocês numa guerra. Vocês querem outra guerra para eu ganhar a Califórnia e o Novo México? Não, nós não aguentamos. Em 1848, a Califórnia e o Novo México,
ele vai ser obtido pelos Estados Unidos. Só que 2 anos antes, o Oregon, que é uma região que vai pegar aqui não só parte do que é os Estados Unidos hoje, depois vai ser definido com o Canadá, porque tem a Colômbia Britânica aqui em cima, o Oregon, onde tem a cidade de Seattle, Portland. Então, essa região ela vai ser cedida pela Inglaterra. Bem, isso aqui é bem interessante, porque o Oregon não é só Oregon hoje, tá? Tem o estado de Washington, tem outros estados aqui em cima também. O próprio Oregon, onde fica Portland, Washington tem Seattle, tá? Essa região toda. E aqui, em 1853, os Estados Unidos vai comprar do México uma pequena faixa de terra fronteiriça aqui entre a Califórnia, Novo México, e o próprio Estado do México. Existiu um presidente ditador mexicano, o Porfírio Dias, que ele tinha uma frase bem interessante que ele dizia: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Né, por causa da influência, né, das guerras de anexação territorial e dos Estados Unidos para com o México, né? O México perdeu grande parte do seu território. O território mexicano, ele vinha aqui do que é o Texas até essa fronteira com o Oregon, e aí o México virou um país menor, e os Estados Unidos virou esse país bioceânico. E aí você tem uma influência muito grande dos Estados Unidos sobre o território mexicano. Alguma dúvida até aqui, por favor? Gente, bom dia. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Beleza, então vamos lá. Prosseguindo aqui, a gente passa lá para a Guerra de Secessão. Tá? A Guerra de Secessão, ela vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, nós temos que contextualizar o norte e o sul, né? O que era a região das antigas 13 colônias, elas se dividem em norte e sul, beleza? Então você tem um norte majoritariamente industrializado e tem característica abolicionista. Não porque os caras eram legais, mas é porque você tem uma questão mercadológica. Se você produz em escala industrial, você vai precisar de mercado consumidor. Se você precisa de mercado consumidor, você não pode ter escravo, porque escravo não recebe salário. Bacana? E o Sul, ele é rural, majoritariamente rural e escravista. Então, como esses caras no Sul, eles têm grandes extensões de terra, produzem desde o período colonial a partir do sistema de plantation, ou seja, latifúndio, mão de obra escrava negra africana, monocultura para exportação. Não é isso mesmo? Então, ótimo. Então, eles são escravistas. Eles entendem que mão de obra assalariada para eles vai diminuir os seus lucros, né? Já que eles têm um produto que é uma grande fonte de riqueza, mas vai diminuir bastante os seus lucros. Bom, o que a gente tem, então? As principais divergências entre o norte e o sul. Tarifas sobre importações. Para os nortistas, tá, eles têm um caráter mais protecionista. E aí, por que isso? Porque eles querem protecionismo alfandegário para poder fazer o quê? Para poder proteger as suas indústrias que estão crescendo cada vez mais. Então, eles querem proteger suas indústrias em detrimento dos produtos importados, por exemplo, produtos ingleses, que têm um preço, vamos dizer, um preço final muito menor do que eles produzem, um custo de produção menor do que eles produzem. Bacana? Enquanto os Estados Unidos estão ali engateando na Revolução Industrial, os Estados Unidos a Inglaterra, ela já passou, já está na sua segunda revolução. E aí, os estados do Sul, eles têm um ideal de livre cambismo. Como assim? Não entendi. A ideia dos caras é o seguinte: entra o que quiser e a gente vende o que quiser. Por que eles precisam disso?
Porque eles não querem tarifas alfandegárias de produtos importados, porque eles compram muita coisa da Inglaterra. Entendeu? Eles não compram. Como nós temos uma região muito rural, então tudo que esses caras precisam de produtos industrializados, maquinário, os próprios escravos, né, que eles compram, esses caras não querem pagar tarifa. Então eles são adeptos do livre-cambismo. Então a gente vende nossos produtos e a gente compra o produto que a gente quiser. Independente, não tem tarifa, não tem nada. E aí você tem também a política de distribuição de terras, tá? Porque você tem, em 1862, o Abraham Lincoln, que é esse cara de barba preta aí, ele é eleito em 1860, tá? E aí ele vai criar uma política de distribuição de terras que não vai ser legal para os latifundiários do Sul, que é o Homestead Act. Terra para todo mundo? E onde que eu vou ter mão de obra? Lugar nenhum. E o problema da escravidão, porque Desculpa, pessoal. Os cachorros estão aqui tomando sol e acabaram latindo. Foi mal. O Abraham Lincoln, ele tem uma ideia fixa de fim da escravidão para que as indústrias do norte elas possam vender, aumentar, ampliar o mercado consumidor para as indústrias do norte. Beleza? E os homens do sul, os latifundiários do sul, não querem isso de forma alguma, porque isso vai gerar um problema para eles, já que eles vão ter que pagar salários. Repetir, política de distribuição de terra, qual a opinião de cada hemisfério? Não entendi sua pergunta, Lucas. Você está falando da política de distribuição de terra aqui e nos Estados Unidos? É isso que você está falando? É que o senhor falou a opinião de cada um, de cada hemisfério. Eu queria saber qual que era. Você está falando do norte e do sul aqui? Sim, senhor. Dentro dos Estados Unidos. Não, o sim, norte, ele é a favor de uma política de distribuição de terras de minifúndios. Então, terra para todos. O sul, não. O sul, ele é concentrador. Ele quer a manutenção dos latifúndios, das grandes extensões de terra. Entendeu? Você distribuir terra para Deus e o mundo, uma hora vai chegar neles. Tipo, pô, eu tenho meu latifúndio, mas agora eu tô com um monte de gente aqui que tem um pedacinho de terra. Primeiro, onde eu vou arrumar mão de obra? Onde que os próprios escravos vão ter ideia de querer terra também? Porque os caras querem libertar escravos, né? Então eles vão querer ter terra. Vão se voltar contra mim. Não vou permitir isso. Então você tem o início, ali em 1861, por causa da vitória do republicano. Isso é muito interessante, tá? O Abraham Lincoln, ele era republicano, e a maioria dos membros do Partido Democrata, tá? Eles são escravistas. Eles não são abolicionistas. Os democratas estão majoritariamente no sul e são escravistas, e os republicanos, eles são majoritariamente do norte e são abolicionistas. E aí é muito legal porque os republicanos, eles são protecionistas e os democratas livre-cambistas, e hoje é o contrário. Os republicanos, o processo de construção partidária, de consolidação partidária dos Estados Unidos, ela vai mudando com o tempo. Tá? Então, por exemplo, você tem uma aproximação dos democratas das comunidades negras e um afastamento dos republicanos. E aí você tem uma aproximação dos democratas ao protecionismo, né, e dos republicanos ao livre-cambismo. A coisa ela meio que se inverte. Bom, a eclosão ela dura, então, ela começa com a eleição do Lincoln, começa em 1861, dura até 1865, vai durar 4 anos a Guerra de Secessão, entre o Norte e entre o Sul. Esse cara de barba preta, como eu disse, é o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Com a sua eleição, os estados do Sul, eles criam os Estados Confederados do Sul, né? E aí você tem os estados da União, né, lá no Norte, que vão entrar em guerra contra os Estados Confederados do Sul, tá? Que na verdade não chamava do Sul, mas chamava Estados Confederados da América, mas faz parte do Sul dos Estados Unidos. E esse cara era o comandante do exército do Sul, dos Confederados.
que é o general Robert Lee. Beleza? Alguém aqui já morou nos Estados Unidos ou já foi nos Estados Unidos? Conhece alguma coisa sobre a história dos Estados Unidos? Sim ou não? Maria Clara. Maria Clara já morou nos Estados Unidos? Brenda já foi, mas não conhece. Bruna, não. Sim, em KY. Epa, o que é isso? Kentucky. KY é Kentucky, é isso mesmo? Ah, beleza. Samara já foi, mas não conhece. Beleza. Maria Clara sabe me dizer que o Robert Lee, ele é exaltado nos estados do Sul até hoje. E a bandeira confederada, né, ela também é hasteada em vários estados na região sul dos Estados Unidos. A Confederate Flag, exatamente. Exatamente. E aqui, deixa eu ver, você está no Kentucky, que vira estado em 1792, mas pertencia aos estados da União, são os estados do norte. Na Guerra de Secessão, não lutou pelos membros do norte, pelos membros do sul, né, que são aqui os estados escravistas, né, estes estados, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Alabama, Georgia, Flórida, Arkansas, Mississippi, Louisiana e Texas, são estados escravistas. E aí você tem, por exemplo, essa bandeira que a Maria Clara colocou no chat aí para vocês, a bandeira confederada, ela tem, mas é um estado sulista super tradicional. Porque o Kentucky está no Midwest, né? Ele está aqui no início do Midwest, né? Do meio oeste americano, né? Região como é que fala? Cordão do milho, que eles chamam e tal, né? Estado, isso, é o estado muito produtor agrícola, né? Não é um estado industrializado. E aí, sim, a Virgínia, puta que pariu. A Virgínia tem um cara que mora lá, que tem muita gente que segue ele aqui no Brasil. Ele mora lá na Virgínia. Eu me recuso a falar o nome dele. Enfim, hoje em dia, a situação por causa do George Floyd, da morte do George Floyd, que foi neste estado aqui onde está o cursor, no estado de Minnesota, tá? Ele morreu em Minneapolis, né? Capital de Minnesota. Ele, através de violência policial, ele não morreu numa batida policial, ele foi assassinado, desencadeou uma série de protestos em vários estados nos Estados Unidos, como vocês puderam acompanhar. A situação hoje está muito forte no Oregon e em Washington, principalmente em Portland, no Oregon. Por quê? Porque você tem uma situação em que, em 1863, a escravidão é abolida, mas não há os estados, como os Estados Unidos, e o próprio nome, ele se dá justamente por isso, porque são vários estados federados que fazem parte de uma confederação. Então, os estados lá, o federalismo estadunidense, ele funciona de fato. Então, existem várias leis nesses estados que eles podem criar essas leis. Então, quando você tem a abolição de escravatura, os estados do sul, principalmente Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Georgia, o Alabama, o Mississippi, a Louisiana, por exemplo, esses estados, eles eram institucionalmente escravistas. Eles eram institucionalmente racistas. Eles eram segregacionistas. Havia uma política de Estado segregacionista. Tá? Então, isso nós vamos falar mais para o final do ano, na aula de Guerra Fria, que nós vamos falar dos movimentos de 1968, tá? Que aí nós vamos ter ali, nós vamos falar um pouco de Martin Luther King, Malcolm X, né, John Floyd. Então, nós vamos falar dessa galera toda. Rosa Parks, né? Então, que caiu no Enem em 2017, inclusive. Então, galera, o que eu tô querendo dizer para vocês é que
Esses estados, você tem a emenda constitucional, a 13ª emenda, que abole a escravidão em todos os estados dos Estados Unidos, mas esses estados vão fazer o quê? Não podemos ter escravo? Ok, mas nós vamos segregar essa galera. E para facilitar a coisa ainda, eles permitem a criação da Ku Klux Klan, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vocês podem muito bem ver aqui, ó, estados do norte, e esses estados mais aqui ao norte, por exemplo, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Kansas, Minnesota, o próprio Kentucky da Maria Clara, Virgínia Ocidental, Ohio, essa galera, Califórnia, Oregon, essa galera, eles vão lutar pela União justamente por causa do Homestead Act. Porque aí você vai ter uma galera vindo da região mais ao leste, inclusive pessoas empobrecidas do sul, que vão migrar em busca de uma nova vida com a terra para eles poderem viver. E aí, de verde, nós temos aqui os estados que ingressaram na União depois da Guerra de Secessão. Então, aqui, ó, você tem esses estados, que são todos, olha só, do centro-oeste americano, tá bom? E aqui os estados confederados do sul, que vão se separar, mas depois, com a vitória do norte, você tem a reunificação, por assim dizer, dos Estados Unidos. Né? Como eu disse, o norte ele vence, você tem uma ampliação muito forte dos mercados, porque você tem uma criação de fato dos Estados Unidos, apesar de várias cicatrizes permanecerem muito fortes entre os Estados Confederados e os Estados da União. Até hoje, para vocês terem uma ideia dessa questão da federalização, os Estados do Sul, eles vivem homenageando heróis, entre aspas, do Exército Confederado, entre eles o General Robert Lee. Então, existem várias estátuas do General Robert Lee pelos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Sul. E a Confederate Flag, que a Maria Clara falou aí também, ela foi... Isso é muito interessante, porque ela não foi proibida. E aí o governo Trump, ele tem tomado umas medidas para não bater de frente com esses caras, porque é ano de eleição. Ele não tem proibido a Confederate Flag. O que ele tem feito é não permitido que ela seja hasteada. Então, por exemplo, dentro do exército americano, os caras são do sul, aí eles iam lá e hasteavam a bandeira dos Estados Unidos e a Confederate Flag. Aí, o que os caras falam? Não pode. Não é que não pode mais hastear, é que eles fazem uma lista das que podem ser hasteadas. São, exatamente, Maria Clara, a maioria dos eleitores deles são esses caras. É por isso que ele fala, por exemplo, do vírus chinês, né? É por isso que ele faz guerra comercial com o Brasil em relação ao aço brasileiro, né? Esses caras do que a gente chama de Midwest, né? Que é o centro-oeste americano, que é o corn condom é camisinha, na verdade, eu esqueci o termo, mas é o cordão do milho, isso, os rednecks, esses filhos da puta, desculpa. Esses caras são os eleitores do Trump, né? E ele venceu a eleição em 2016 com esse discurso de fake news mesmo, dizendo, os caras estão vendendo o país para a China. Aí você apela ao patriotismo e tal, essa coisa toda. Então, tem sido tomadas algumas medidas, alguns estados do sul tentaram tirar estátuas do Robert Lee. Na Virgínia, por exemplo, o governador da Virgínia mandou tirar uma estátua do Robert Lee em Charleston, que é uma cidade extremamente progressista e tal, numa região muito conservadora, e aí teve uma treta foda entre esses rednecks que a Maria Clara está falando, que são racistas mesmo. Ali voltou a Ku Klux Klan, que eu vou falar para vocês, porque ela estava meio que escondida. E aí você tem um processo de aumento considerável das tensões entre a comunidade negra
e os brancos nos Estados Unidos. Tá? Isso foi em 2017 ou 2018, uma coisa assim. Você estava lá, Maria Clara, ou você já tinha vindo para o Brasil? Bernardo, Lincoln era a favor, estava lá. O Lincoln era a favor da abolição da escravidão por convicções próprias ou só porque era conveniente de um ponto de vista econômico? Ô, Alisson, eu poderia dizer os dois, cara, mas a conveniência do ponto de vista econômico, ela sobrepõe as suas próprias convicções. No filme Lincoln, isso mostra, né, dá uma romantizada, o filme é do Steven Spielberg, é um filmaço, inclusive, se alguém não assistiu, assistam. Né? O filme Lincoln ganhou o Oscar com o Daniel Day-Lewis e o diretor era o Spielberg. No Amor na Virgínia, em 2019. Você podia ter dado uma porrada num camarada, num brasileiro que mora lá na Virgínia, que eu não falo o nome dele. Que tem um monte de gente aqui que segue ele. O Lincoln, o filme Lincoln, dá uma romantizada e tal, não sei o quê, mas ele é conveniência econômica, cara. É a mesma coisa, por exemplo, como é que fala? Da Inglaterra, ela assinar a lei Bill Aberdeen em 1845 e a gente achar que a Inglaterra é legal com os escravos. Não, é questão econômica. A Inglaterra tá industrializada, tem muito produto para vender, muita mercadoria para vender, e escravo não ganha dinheiro. Escravo não ganha dinheiro, tá bom? Olavo de Carvalho, gente, o pseudo-filósofo, astrólogo, né? É dele que eu tô falando. Mas vamos lá. A gente tem, então, a retomada do expansionismo dos Estados Unidos, só que agora esse expansionismo, ele não se dá mais dentro das suas fronteiras, ele vai expandir. Então, a gente pode chamar esse expansionismo estadunidense, pessoal, após a vitória da Guerra de Secessão, num imperialismo estadunidense, porque agora ele começa a ampliar suas fronteiras de influência, né, para fora do seu território, tá? A questão racial, ela vai ser, como eu disse, em 1863, né, vamos explicar uma por uma aqui. Você tem a 13ª emenda, perdão, você tem a Lei de Emancipação, em 1863, que garante a libertação dos escravos nas áreas fiéis à União. Então, eu vou voltar no mapa aqui rapidinho, tá? Aqui, ó, Virgínia Ocidental, Kentucky, Missouri, Kansas, tá, tem escravo? Tem. Beleza? Tem escravos. Então, todos os escravos são libertos em todas essas regiões. Tá? Então, a lei de emancipação garante a libertação desses escravos. Em 1865, ou seja, no ano que termina a guerra, ainda em guerra, o Congresso aprova a 13ª emenda, que proíbe a escravidão em todo o território. E aí tem uma parada muito interessante que é a seguinte: o negro, ele só pode ser escravizado em caso de crime cometido, cometimento de crime. Então, se eu sou um negro, fui libertado e eu cometo um crime, a pena pode ser o retorno à escravidão. E aí o que você vai ter, então? Um aumento da criminalização dos negros. Bacana? Então, você tem, em alguns estados, o negro passando a ter direitos iguais aos dos brancos, isso em 1868, isso em alguns estados, não em todos os Estados Unidos, e o direito ao voto é conquistado em 1870, também em alguns estados. Tudo bem? E aí você tem, principalmente nos antigos estados do Sul, os estados confederados do Sul, o negro ele vai sofrer com cassação, e quando eu falo cassação, eu estou falando dele ser caçado mesmo, para ser criminalizado, tá? Para voltar a ser escravo, tá? Ô, Inara, eu vou te contar um negócio, deixa eu só terminar essa explicação, que eu vou te contar um negócio, vocês não vão acreditar. Então ele sofre com cassação, exploração, muita violência e a segregação, tá? Então, todo mundo sabe o que é ser segregado, né? É ser colocado de lado e não ter os mesmos direitos que todo mundo, que é a pessoa branca, beleza? E aí, você tem, ao mesmo tempo, o surgimento de grupos supremacistas brancos
Dentre eles, o principal é a Ku Klux Klan, a KKK, tá? Então, queridos, se vocês verem alguém com símbolos de White Power, White Right, KKK, né, SS, HH, 88, não precisa conversar com eles, não. Vocês podem meter a porrada. Beleza? Porque você é tudo nazista, filha da puta, racista, desgraçado. Tá bom? Então, vocês podem procurar na internet aí que vocês vão ver um monte de símbolos que são ligados a supremacistas brancos. Aqui no Brasil, inclusive, em algumas manifestações, surgiu um símbolo de grupos neofascistas ucranianos. Bacana? Então, nós temos que ficar muito ligados nisso, independente da corrente política a qual você segue, seja ela de direita ou de esquerda, é importante que você mantenha um mínimo de sanidade mental, que você não vá para os extremos, e esses extremos, seja ele da direita ou da esquerda, eles promovem uma diminuição ou fim da dignidade humana, entendeu? O respeito é a base de tudo, seja ele político, liberdade de respeito de gênero, né, de religião, o que quer que seja, o que a gente tem que pensar, que a gente tem que respeitar. Ir demais para os extremos vai dar merda, que é o que está acontecendo no nosso país agora. Tá bom? E fascista tem que tomar porrada mesmo. Bom, o imperialismo estadunidense, tá? O imperialismo estadunidense, ele começa, de fato, em 1823, beleza? Eu vou falar disso aqui, vou falar disso também rapidamente na aula de imperialismo. Ele começa com a doutrina Monroe, né, com o presidente James Monroe, que em 1823 ele vai criar essa doutrina da América para os americanos. E o que consiste, então, a doutrina Monroe? É o seguinte: não se pode criar novas colônias na América. Então, europeus, fiquem nas suas, porque vocês não vão mais colonizar a América. Mas peraí, é isso mesmo. Qualquer país que surja vindo de uma antiga colônia, que me apresente uma declaração de independência, uma constituição, este país está automaticamente reconhecido por nós. Então, não pode ter nenhum tipo de intervenção europeia em assuntos internos de países americanos. Agora, países que não apresentem uma carta de independência e uma constituição não são considerados, não são reconhecidos de independentes. E os Estados Unidos não vão entrar em conflitos relacionados a esses países com países europeus. Então, tem um país lá que está tentando se separar da Espanha e entra em guerra com a Espanha. Estados Unidos, me ajuda. Você tem uma declaração de independência? Tenho. E uma constituição do país? Não, não tem. Então, não vou entrar. Ah, aqui eu tenho uma constituição. Então, agora eu vou entrar na porrada. Aí os Estados Unidos entram na treta. Qual país que se beneficia disso? Um ano depois, Brasil. Porque em 1824, 2 anos depois que o Brasil se torna independente, ninguém importante havia reconhecido o Brasil como independente. Em 1824, através da doutrina Monroe, com a outorga da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, os Estados Unidos é o primeiro país importante a reconhecer o Brasil como independente. Aí a Inglaterra não vai entrar em treta com os Estados Unidos, já tinha apanhado 2 vezes para os Estados Unidos, e aí eles vão chegar para o Portugal e falar assim: ó, amigão, você vai ter que reconhecer essa independência aí, pede um dinheiro aí que eles pagam, eles vão dar um jeito. E aí você tem a negociata, né, para o reconhecimento da independência. Por isso que no Brasil tudo é feito com acordo, um grande acordo nacional, com o Supremo e com tudo. Bacana? E essa doutrina Monroe, então, ela tem como grande característica um posicionamento contrário ao colonialismo europeu. Eu já fui colônia, então eu vou ficar contrário a essa prática. Mas eu não vou entrar em treta com países que ainda são colônias de países europeus, só se tornarem independentes. Ok? E aí, no final do século XIX até a década de 30, né, você tem a política do Big Stick, né, o grande porrete, que tinha como perspectiva
aumentar a produção industrial, né? Proteger os próprios mercados, os mercados americanos, né? E eles vão estar muito presentes no discurso político americano, que era a ideia de, com os países da América, tá? É preciso falar macio, mas carregar sempre um grande porrete. Quem cria essa política é esse camaradinha da charge, o Ted Roosevelt, ou Theodore Roosevelt. Esse cara, ele tem, inclusive, há tempos atrás, ele foi retirado uma estátua dele, em que ele está carregando um porrete, tá? Está carregando a política do Big Stick, e essa estátua lá nos Estados Unidos, e essa política era feita até para dentro dos Estados Unidos. E ele estava carregando um cavalo, puxando um cavalo pela rédea, e atrás do cavalo, um negro e um indígena. Tá? Então, assim, era uma das estátuas mais racistas possíveis. E ela foi retirada de um prédio federal lá dos Estados Unidos, de um órgão federal dos Estados Unidos, que eu não vou me recordar qual que é agora. Então, o Big Stick, ele tem uma política expansionista muito clara, e isso vai ficar também claríssimo, límpido, na primeira Conferência Internacional Americana, em que vários países da América se reúnem e os Estados Unidos vão chegar, botar o Big Stick na mesa e falar o seguinte: queremos uma união aduaneira, criação de tribunais de arbitragem para comércio, uma moeda única, tá, para comercialização e um sistema tributário unificado. Beleza? Os países da América vão conseguir fazer com que os Estados Unidos façam acordos bilaterais, ou seja, eles não têm uma união aduaneira, que é a chamada ALCA, que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os Estados Unidos tentaram fazer, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, mas não conseguiram. Criação de tribunais de arbitragem vai ser criado só lá na frente, com a OMC, na década de 90. A moeda única, eles conseguem se impor com o dólar, né? Ainda durante muito tempo, o ouro, ele é uma unidade de medida importante no comércio, mas ali na década de 70, o dólar vai ter uma ampliação dessa moeda única, né? Do dólar na América para o dólar no mundo. O dólar é uma moeda universal. E o sistema unificado, o sistema de tributação unificado também não é alcançado. Mas os Estados Unidos vão ter uma grande influência sobre os países da América, da América Latina como um todo, não permitindo que seus interesses sejam relegados a segundo plano. Os Estados Unidos iniciam, de fato, uma política imperialista muito forte na América. Beleza? Essa política ela só não vai ser tão forte na região do Cone Sul, Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, que aí vai continuar, já que existe uma distância muito grande, vai ter uma presença inglesa ainda muito forte. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Beleza. Beleza. Oi, Nara. Deixa eu contar um caso para você, então. Você tá brincando aqui, ó. Pensei que o Abraham Lincoln era o caçador de vampiros, por isso a morte aos racistas. Quando eu estava começando a dar aula, todo professor, ele começa dando aula como monitor, né? Aquele cara que fica ali só tirando dúvida e tal, de vez em quando ele substitui o professor, precisou faltar por algum motivo e tal. E aí, posso sim, Lucas. E aí, eu trabalhando lá como monitor e tal, chegou um aluno para mim, aqui em Belo Horizonte, e falou assim: professor, queria te perguntar uma coisa. Eu falei: claro, pode perguntar, fica à vontade, eu só pago para isso. O Abraham Lincoln, ele caçava vampiros? Eu falei assim: não, lógico que não. Você queria o slide 1. Foi tudo? Qual slide 1 que você quer? Retornar um slide? Tá bom, retornar um slide. Aqui. E aí o moleque chegou e falou comigo que perguntou na tora, assim, ó, com seriedade. Ele perguntou se o Abraham Lincoln
ele era o caçador de vampiros realmente. Eu falei, cara, não faço a mínima ideia. Eu acho que não, porque eu acho que vampiro não existe. Mas se você acredita, você pode acreditar que ele caçava vampiro também. Ah, não, porque eu vi o filme e tal, não sei o que, você vê. O filme, eles pegaram um contexto histórico de fato e criaram uma história por cima ficcional. Mas se você quiser acreditar nisso, não tem problema não. Ô, Lucas, posso fechar aqui? Beleza. Pessoal, então fica assim. Na semana que vem, ele era caçador de vampiro, também acho que deve ser mesmo. É, um grande abraço para vocês, boa semana. Hoje, às 14 horas, nós temos Tira Dúvidas, e se vocês precisarem de alguma coisa, estarei lá à disposição, tá bom? Daqui a pouco eu estou subindo tudo para o Canvas, e aí vai estar tudo disponibilizado para vocês. Muito obrigado, Maria Clara, obrigado pela ajuda aí sobre os estados do Sul e do Norte lá dos Estados Unidos. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. As questões virão para o Canvas também, Lucas. Pode ficar tranquilo. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.